E boa noite! Boa noite a você que está aí ligado com a gente, ouvindo nosso programa hoje, nessa segunda-feira, aqui transmitido pela Rádio da Capela FM 105,9, a Voz de Vinhedo, somos som do céu. Boa noite, muito obrigada por você já estar aqui conosco. Vamos juntos até às 10 horas da noite, falando da palavra do Senhor, oração, louvor e também aqui um tempo de conversa a respeito de um assunto que nós já estamos aqui quantos programas já faz que a gente está conversando? Acho que... Nossa, 7? esqueci de colocar o número do episódio. Hoje é o 9º. É o 9º já? É. Então estamos aqui na 9ª conversa 9º. a respeito de espírito, alma e corpo, uma vida espiritual, um homem espiritual, uma mulher espiritual, como viver o jeito certo de ser gente, aquela criação que o Senhor fez, e através de Cristo Jesus fomos regenerados pelo seu sangue, ali regenerados, reconectados com Deus, e a partir de agora vivemos através do Espírito. E nós estamos conversando aqui já há algumas semanas, e você é o nosso convidado para ficar com a gente aqui até às 10 da noite, fazer sua pergunta, mandar o seu recado para a gente conversar e você também participar da mesa. Boa noite para você e boa noite para a mesa também. Pastor Marcos não está com a gente porque ele está num curso, então ele ainda não voltou, acho que ainda vai uns 2 meses, né? Vai uns 2 meses e pouquinho. E estamos aqui nós. Então, boa noite, Pastor Éder. Boa noite, graça e paz a todos. Prazer estar aqui mais uma vez, conversando sobre esse assunto do homem espiritual. E hoje vamos falar sobre análise da alma. À vontade, falamos sobre análise da alma, emoções, falamos sobre... Qual foi semana passada mesmo? Mente. Análise da alma, mente, e hoje vamos estar falando sobre a vontade. Uma boa noite, mesa, até daqui a pouquinho. Boa noite, Eide. Boa noite para todos os ouvintes, para nossa mesa, e vamos que vamos. Boa noite, Li. Boa noite, mesa. Boa noite. E boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma segunda-feira, pela graça de Deus. Friozinho, né? Gostoso hoje. Friozinho gostoso. Né? Deus abençoe cada um. Boa noite, Eric. Boa noite. Participante de Café com Leite esse. Café com Leite. Já tô no... esqueci já o nome. Depois eu falo, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada a todos os ouvintes que estão aqui com a gente. E vamos até às 10 horas falando a respeito desse assunto. Fica com a gente, manda sua pergunta, o seu recadinho. Nosso WhatsApp é 19996600233. Repetindo. 19996600233. E nós também agradecemos aos nossos apoiadores que têm nos apoiado: Belo Burger, Milk Moo, Clínica Veterinária e Pet Shop Arte Animal, Mar de Promessas Pescados e DM Assessoria de Eventos. Muito obrigada a todos vocês que têm nos apoiado a plantar essa semente, e nós sabemos que veremos os frutos. Já estamos vendo, né? Sim. Graças a Deus por isso. E você é convidado a se assentar à mesa com a gente, para a gente poder conversar. Mande sua pergunta. Pode ser pelo Instagram, pelo nosso WhatsApp. Fique à vontade. Se assente à mesa e vamos falar da palavra do Senhor. Amém. Graça e paz a todos mais uma vez. Estudando sobre o homem espiritual, né? Nós estamos nessa jornada, já vai fazer 9 semanas, e falando sobre as funções da alma, né? As 3 principais, que foi sobre as emoções, a mente, e hoje sobre a vontade. Então nessa construção a gente vai aprendendo, né? E vai observando a nossa estrutura e quão complexo, né, é a criação de Deus, o homem. De toda a criação, o Senhor cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e a palavra vai se referir a essa criação do homem como a coroa da criação de Deus. A joia da criação de Deus somos nós, o homem, a imagem e semelhança de Deus. E a compreensão dessa nossa estrutura, segundo aquilo que Deus planejou, faz toda a diferença de como nós enxergamos a vida
e de como nós conseguimos caminhar, né, segundo essa direção do Espírito Santo. Agora nós que somos do Espírito, nascidos do Espírito, andamos também segundo o Espírito, e a gente vai, a partir da palavra de Deus, fazendo um autoexame, uma autoavaliação da nossa vida, e avaliando dentro dos pontos que nós estamos estudando aqui, olhando para nós, dentro de nós, para nossas ações, para os nossos pensamentos, os nossos movimentos, e a gente vai conseguindo ter um pouco de discernimento, né? A respeito de se nós estamos andando segundo o Espírito ou se nós estamos andando segundo a carne. A gente começa a perceber e identificar o erro em nós ou os acertos, né? Então, dentro da palavra de Deus, que nos convida a um exame, e a palavra de Deus faz isso conosco, em Hebreus, capítulo 4, verso 12, dizendo que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, apta para discernir pensamentos, intenções, e para fazer separação entre espírito, alma e corpo, e para discernir, né, para ver o que está no coração do homem, a palavra de Deus. Então, a partir desse olhar da palavra de Deus, e buscando um conhecimento, e a gente tem falado, né, esses dias, que até para buscar o conhecimento de Deus, a gente deve fazer isso através do Espírito Santo em nosso espírito, que muitas vezes nós podemos, e nós já conversamos sobre isso em alguns programas, buscar o conhecimento, mas a partir da nossa alma, a partir de uma intenção que não é a principal, que não está alinhada com a vontade de Deus. E sobre estarmos alinhados com a vontade de Deus é a nossa conversa hoje. Porque não importa se a tua vontade ela é boa. Se ela não estiver alinhada com a vontade de Deus, não serve para nada. Não tem poder, não tem força espiritual alguma. Na verdade, pode trabalhar contra aquilo que Deus está planejando para a gente. Então, o que é a salvação? Salvação é simplesmente o esforço de Deus libertar o homem dele mesmo e conduzi-lo novamente para si. Portanto, a salvação visa a livrar o homem da sua vontade criada, natural, animal e carnal, proveniente do ego, e há um ponto que precisamos observar. Depois da nova vida que Deus nos concede, a maior maravilha da salvação é a conversão da nossa vontade a Ele. Então, repetindo a última frase aqui, a maior maravilha da salvação é a conversão da nossa vontade a Ele. Então, nós falamos sobre as três funções da alma e emoções, mente e vontade. E das três funções da alma, a mais importante é a vontade. A mais importante é a vontade. Porque você pode sentir, você pode pensar, mas a vontade é que decide o que você vai fazer. Então, às vezes, você pode estar pensando uma coisa, está sentindo uma coisa, mas qual é a vontade de Deus e como a gente se comporta diante da vontade de Deus? Porque a partir do momento que nós tomamos uma decisão, esse é o poder da nossa vontade que entrou em ação para escolhermos, para decidirmos o que nós vamos fazer. Então, quando eu tomo essa decisão, é a minha vontade que ela é soberana sobre o meu sentimento e sobre o meu pensamento. Então, das três funções da alma que nós estamos conversando, hoje falar sobre a vontade, ela é a principal faculdade da alma. Ela está relacionada à capacidade de decidir, escolher, determinar e agir. Enquanto a mente pensa e as emoções sentem, a vontade escolhe o caminho que será seguido. Então, um grande problema não é possuir vontade, amém? Todos nós temos vontade, todo mundo concorda com isso? Sim. Mas quem governa essa vontade? Quem governa? A alma, a carne
ou o Espírito de Deus? Então há uma vontade, e todo crente, e todo não crente também que esteja nos ouvindo, tem uma vontade. Então a vontade do crente precisa ser restaurada e submetida a Deus. Deus não deseja destruir a personalidade ou a capacidade de decisão que nós temos. Pelo contrário, Ele quer que a vontade humana seja colocada em harmonia com a vontade divina. Jesus é o maior exemplo disso. Amém? Nós já falamos algumas vezes sobre essa colocação, sobre esse exemplo de Cristo. Quando Ele está ali no Getsêmani, suando gotas de sangue, e Ele ora ao Pai dizendo assim: Pai, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Lucas 22, 42. Então a gente percebe que a nossa vontade, a capacidade que nós temos de decidir e de escolher, e que faz parte da nossa alma, é uma faculdade da alma. A vontade faz parte da alma. Então a nossa alma sujeita a Deus, precisa estar sujeita a Deus também, a nossa vontade, alinhada com a vontade de Deus, para que na hora de nós exercermos nosso poder de escolha, de decisão, que é a nossa vontade, a gente decida alinhado com aquilo que Deus planejou ou segundo o propósito que Deus tem para cada um de nós. Tudo bem até aqui? Ok. Então isso não significa ausência de vontade, quando eu digo assim: Senhor, seja feita a tua e não a minha. Jesus demonstrou claramente que possuía uma vontade humana, mas essa vontade estava perfeitamente rendida ao Pai. Já vi que a Adri está baixando o microfone ali. Ela já baixou o microfone, daqui a pouco ela já vai falar. Assim, a maturidade espiritual não é deixar de decidir, mas aprender a dizer: Senhor, minha vontade está à tua disposição. A vontade tem um papel fundamental na vida espiritual, porque muitas vezes sabemos o que é certo, sentimos o desejo de fazer o certo, mas precisamos decidir obedecer. Então a gente pensa no que é certo, amém? Nós sabemos o que precisa fazer que é certo. Às vezes a gente sentimos o desejo de fazer certo, mas na hora de obedecer, de colocar em prática, nem sempre a gente funciona. Então percebe que a vontade ela prevalece sobre o pensamento e sobre as emoções. Nesse processo, né, a gente vê quão importante é a renovação da nossa mente. Por quê? Esse alinhamento da vontade de Deus, me corrija, né, se eu estiver errada. Esse alinhamento da nossa vontade, a vontade de Deus, ela precisa passar aí pela nossa mente, num certo entendimento da soberania, e que a vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável. Sim. E que os planos do Senhor são maiores do que os nossos, e aquilo que a gente sonha ou deseja, jamais subiu ao nosso coração aquilo que Deus tem para nós. Quando a gente tem essa mente renovada pela palavra, fica mais fácil, entre aspas, a aceitação da vontade de Deus. Porque se a gente olhar a vontade de Deus na perspectiva de uma mente natural, a gente não vai dar poder de decisão e de escolha para que a vontade de Deus seja estabelecida. Deu para entender? Sim, a gente percebe o que? A completude do que a gente está falando, né? Isso. A gente falou sobre emoções, falou sobre a mente a semana passada e sobre a vontade. E literalmente é esse o processo. Então a gente trata a mente, a renovação da mente pela palavra de Deus. Pela palavra, igual conversamos muito na semana passada, né? Porque está subjugada, sua alma está subjugada ao Espírito e a sua mente renovada. Olha o processo, pela palavra. Né? Porque a gente entendeu também, e a gente conversou, e tá tudo linkado, né? Tá uma doutrina ligada à outra, só concluindo aqui. A gente, na nossa regeneração, o nosso espírito é renovado e o nosso coração é renovado, mas a mente não. A mente, ela se renova pela palavra. Sim. Então, quando a nossa vontade, mesmo às vezes que não é a vontade de Deus, ela passa nesse filtro da mente que foi renovado, deu para entender, né? Sim. Ali ela é alinhada com a palavra. Sim. E com a vontade de Deus para ser executado aquilo que Deus quer. Eu acho que nesse processo foi que aconteceu com Cristo, que ele não queria morrer na cruz. Sim. O desejo... Tudo isso
o desejo, né? Não era esse. O que a gente precisa entender é que essa mente transformada, ela não anula a vontade humana, porque muitas vezes as pessoas acham que vai ser automático. A mente renovada, ela não anula aquele ímpeto humano de vontade. O que acontece? Parece... Ela educa. Talvez possa parecer escandaloso, O filtro educa. Mas a nossa mente e a vontade de Deus vem antes da nossa vontade. Nossa vontade é por último. Por causa do livre-arbítrio. Sim. A decisão é exclusiva nossa. Então o processo literalmente é esse, mas a nossa vontade, ela decide depois que a nossa mente foi renovada. Percebe Sim. o quão sério que é isso? Sim. Porque a gente tem... Antes a gente não tinha poder de escolha. Não tinha poder de escolha. Porque a gente era dominado pelo pecado. Agora tem. Agora tem. Então o perigo é o quê? A nossa mente foi renovada. A gente sabe o que é certo. A gente entendeu qual é a vontade de Deus. Agora, o passo ainda não é porque a gente entendeu e a mente está renovada que a gente vai fazer automaticamente. Então, precisa, é uma escolha. A obediência, ela se manifesta quando eu executo o que Deus falou. Então é um fio muito... Eu acho que é mais perigoso agora, com a mente renovada, eu entender toda a vontade de Deus... E fazer o contrário. Porque aí eu tô em desobediência quando eu faço ao contrário. Sim. E a palavra é obediência. Obediência. Então, na verdade, essa engrenagenzinha, né? Humana aí que acontece. E esse processo, às vezes, a gente acha que demora, né? Dias para... Não, é muito rápido. São indecisões, às vezes, instantâneas. Que essa engrenagem funciona. Sim. Por isso, a necessidade de saber a palavra. De ter a palavra bem firmada na nossa mente. Por isso que o Senhor, quando ele aponta uma flecha para o Eliezer, de salvação, tá? Uma flecha de salvação. A vontade é o alvo principal. Nem tanto as suas emoções e os seus pensamentos. Mas quando o Senhor aponta uma flecha para nós... De salvação. Falando de salvação, ele está apontando a sua vontade. Puf. Depois eu quero fazer uma pergunta de salvação. Quando a vontade é salva primeiro, vamos colocar assim para entendimento. A sua vontade foi salva, foi liberta do poder do pecado, do poder da influência. Só a sua vontade foi liberta por Cristo. É livre agora só. A sua vontade está nas mãos de Deus. Sim. Jesus salvou primeiro a sua vontade. Ela influencia a mente e os sentimentos. A vontade. Ao mesmo tempo que o último quem decide somos nós, se você foi salvo na sua vontade, literalmente foi salvo, todo o resto é influenciado a partir da sua vontade. A sua decisão sempre vai ser a partir da salvação, da nova criação. A mente renovada. A mente renovada. Entendeu? Entendi. Você vai fazer pergunta? Eu acho que é depois só. Tá. Deixa você não sair. Depois só? É. Vou fazer uma pergunta então aqui. Manda ver. Então, por que mesmo eu conhecendo a verdade, sabendo que eu preciso obedecer, mas às vezes eu não consigo? Sabendo a verdade... Passou por tudo isso, no último momento, mas as pessoas não conseguem obedecer. O ego. Tem o ego que não foi crucificado. E eu digo isso... Tem o ego de orgulhoso, e tem o ego de orgulhoso por alguma coisa ou de achar que você está certo, que não precisa fazer aquilo. Exemplo. Jonas. Bom exemplo. A palavra diretamente de Deus para ele. Jonas, vai para Nínive, pregue a salvação para aquele povo. Quem era Nínive? Era o povo... Aí que estava o quê da questão que ninguém entende, né? Nínive era o povo que perseguia e que matava. Era um povo perverso. Na história, na Bíblia não conta, mas historicamente eles matavam mulheres, crianças. Abria a barriga das grávidas, matava o bebê. Era terrível. Eles eram sanguinários. Diz a história ainda, segundo acho que Flávio José, posso estar enganado, tá? Mas tem algum historiador fala isso, que a família de Jonas provavelmente foi morta pelos ninivitas. Gente, né? Quem então, que ia querer quando aí entra o orgulho no sentido assim, eu vou lá pegar pra Nínive. Os caras mataram o meu povo, mataram minha família. Não merece salvação, não. E o Senhor tá pedindo pra mim ir lá pregar a salvação, que o Senhor vai libertar ele.
Aí é o meu desejo também. Então, entre o desejo, a vontade, o orgulho, o ego que não foi colocado na mão de Deus, em vez de ir para Nínive, ele pega o barquinho e vai para Tarsis. Ele não sabia o que precisava fazer? Ele não era de Deus? Era de Deus. Ele sabia certinho, ele ouviu claramente o que Deus precisava fazer? Ele fez o que Deus mandou? Teve que passar. Balaão. Ele não sabia tudo o que tinha que fazer? Mas ele não foi, no caso de Balaão, foi comprado por um baú cheio de dinheiro? Não foi. Ele sabia qual era a vontade de Deus. Ele fez, e mais, Balaão mais ainda, ele cumpriu a vontade de Deus porque ele falou o que Deus mandou falar. Mas o seu interior estava, a vontade dele interior, no seu coração, estava desalinhado com Deus. Porque o desejo do coração dele era amaldiçoar o povo para ele receber o baú de dinheiro. Tanto é que ele dá estratégia, né? Tanto é que ele não conseguiu. Como é que eu vou amaldiçoar? Não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Mas eu tenho uma ideia. Tem ideia, sei o que vai quando não posso. Faz uma festa, que o crente gosta de festa. Faz uma festa, chama as prostitutas, que o povo vai começar a se perder. E se perdeu, e aí veio a justiça de Deus. Morreu muitos judeus, israelitas naquele momento, por causa de um coração de um profeta que não estava alinhado com a vontade de Deus. Ele sabia qual era a vontade de Deus? Sabia. Ele ouviu Deus claramente? Ouviu. Aí. Respondeu? Respondeu. Isso aí. Então, continuando. O homem pode estar unido a Deus em sua mente até certo ponto. Muitos dos seus sentimentos podem estar em harmonia com os de Deus. Contudo, a união mais importante e mais perfeita é a da vontade humana com a divina. Ela envolve por completo a união de Deus com o homem. Nós somos unidos completamente, plenamente a Deus, quando a nossa vontade está unida à vontade de Deus. Exemplificando no processo aqui, eu vou falar mais sobre isso. Uma coisa é eu entender a vontade de Deus e fazer, como um servo. Deus manda e eu obedeço. Outra coisa é um filho, que faz a vontade por prazer. Eu tenho prazer em fazer a vontade de Deus. Jesus disse, eu tenho uma comida e minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Um filho, ele representa o Pai e ele manifesta o Pai e ele observa se a vontade do Pai está sendo executada em todo lugar que o filho está. Então nós estamos aqui nesse ambiente e como filho de Deus, eu estou aqui nesse ambiente, cada um de nós estamos aqui, e nós estamos aqui um falando, outro falando e observando. A vontade do Pai está sendo feita aqui? Não, peraí, isso aí que você está fazendo não é vontade do Pai. Então o filho, ele tem prazer em que a vontade do Pai seja estabelecida, seja feita. O servo faz por obrigação. Então é essa questão também da harmonia estar na totalidade da nossa imagem e semelhança como filhos de Deus, pelo Espírito Santo, que agora nos torna como filhos de Deus. E a nossa harmonia plena e completa está em que a nossa vontade está, Senhor, está aqui a minha vontade. Eu sujeito tudo que eu tenho de vontade, eu sujeito e eu entrego a Ti. Amém? Amém. A submissão de um servo se revela na execução das ordens do seu Senhor. Continuando sobre isso que eu estou falando. Então, quando eu executo as ordens do meu Senhor, eu sou um servo que entendi o que o Senhor mandou e faço. Já o filho, que conhece o coração do Pai e cuja vontade está em sintonia com a vontade dele, não só cumpre suas obrigações, como cumpre com prazer. Repetindo o que eu falei de maneira mais bonitinha. Então, há um prazer em conhecer a vontade do Pai e em executá-la. Então, a gente percebe que a nossa vontade não é arrancada de nós. A nossa mente não é arrancada de nós e as nossas emoções não são arrancadas de nós. Isso tudo faz parte da nossa alma. E a nossa alma, ela é subjugada pelo nosso espírito. A alma existe, viu, gente? A alma existe, gente. E a alma é subjugada ao nosso espírito. Então, agora, as nossas emoções, nossa mente e a nossa... mora lá na alma. E a nossa vontade, que são faculdades da alma, elas servem a Cristo. Elas cooperam com o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim. Então eu uso as minhas emoções, força de expressão, né?
A gente nem sempre usa, as emoções às vezes tomam conta da gente, mas a gente usa as nossas emoções e a nossa mente, a nossa vontade, cooperando com o Espírito Santo, mais a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja estabelecida, porque a vontade de Deus ela é perfeita, boa, perfeita e agradável. E a gente experimenta ela quando a gente alinha a nossa vontade com a vontade de Deus. Não tem como a gente experimentar a boa, agradável e perfeita se não houver um alinhamento da nossa vontade com a vontade de Deus no processo que nós estamos conversando, a renovação do nosso entendimento pela palavra de Deus, apresentando o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, o culto que nós pensamos como nós vamos oferecer esse culto, esse corpo. Como eu vou oferecer esse corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável? Então, a partir da renovação da mente. Aí nós experimentamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A grande questão, ou as coisas que acontecem, é que às vezes nós imaginamos e pensamos que a nossa vontade é boa. Porque existe, deve ter vontades Tem boas, vontade né? boa, mas tem a vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus, a princípio, parece ser alguma coisa boa. Mas, gente, quem criou o tempo? Foi Deus. Foi. Então, diante dele está o passado, o presente e o futuro. Como esse microfone aqui, ó. Todo o tempo está diante de Deus, porque ele é atemporal, ele está fora Do tempo. está fora do tempo. O passado e o presente e o futuro estão diante dele como uma coisa só. Então ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o último dia meu nessa face da terra. Ele sabe. Ele sabe o que está sendo construído, qual é o plano, o propósito. A palavra diz que ele já preparou antes da fundação do mundo o caminho que eu ia andar. Então, se Deus sabe todas essas coisas e ele tem o melhor para mim, entrega logo sua vontade para Deus. Vamos fazer um combinado entre nós aqui? Entrega logo a sua vontade para Deus e abraça a vontade dele, que vai haver prazer completo no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Sejam fortalecidos, sejam corroborados com poder espiritual. É o que Paulo escreve e é o que nós podemos viver. Não estamos falando de algo impossível de nós usufruirmos e vivermos. É algo difícil? É algo difícil no sentido que você precisa negar a si mesmo. A gente tá entendendo que nós não presta, né, gente? Já ficou claro isso aqui no programa, né? Ficou claro que o homem não tem nada De nós mesmos não tem nada. Depois do pecado, o homem caiu. Nós estamos num corpo corruptível. Um corpo que vai mais 100 anos aí, essa sala ninguém vai estar vivo aqui, se o Senhor não voltar antes, né? Pode ser, com tudo que está acontecendo, pode ser que nós não experimentamos a morte, que a gente seja arrebatado e transformado nos ares. Pode ser. Mas se isso não acontecer, esse corpo é corruptível, vai... A palavra fala que a gente voltar para estava o pó. afundado nas nossas próprias transgressões. Os nossos próprios pecados. Atolados, né? Atolados. Se não fosse Cristo. Então essa é uma condição de todo homem sem Deus. Então, a partir de Deus, nós voltamos à vida, a ter esperança. Sim. Eu acho assim que uma coisa que fica um pouco difícil na mente das pessoas, eu acredito, né? Eu falo isso por conta de conversas, por conta de pessoas que a gente, né, às vezes aconselha, pastoreia, discipula, e a gente percebe que eles tratam da questão como a gente estava falando agora, né, da salvação, da mudança de mente, para algo apenas eterno, só lá na eternidade. Não entende que a vida aqui é uma vida eterna. Sim, o desfrute da vida agora. Agora. Né? Da vida abundante. Da nova vida, da vida no Espírito, da vida eterna que foi nos oferecida. Parece que é sempre uma busca. Boa colocação. Dá a impressão Quando Lázaro morre, é Maria que vai correndo contra Jesus. Maria, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta, né? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O Senhor disse, não, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, e eu acredito na ressurreição. Jesus está, não, eu vou ressuscitar ele agora. Sabe, falando da ressurreição de Lázaro, mas para acentuar o quê? A vida ressurreta. O poder da ressurreição atua sobre os filhos de Deus agora.
Nós podemos e devemos viver essa vida ressurreta, a vida que vem do Espírito, a vida eterna, agora. Não precisamos morrer, esperarmos ressuscitar no último dia para vivermos a eternidade. Nós somos chamados por Deus, como seus filhos, a vivermos essa vida agora. Então é claro que para a plenitude disso entra tudo isso que nós estamos conversando. Uma vida alinhada com Deus. Tem pergunta, tá? Alinhada plenamente com Deus. E hoje estamos falando de um alinhamento da nossa vontade. E já repetindo de novo, quando a nossa vontade é salva e é alinhada com a vontade de Deus, ela influencia todas as outras faculdades da alma. Fica muito mais fácil de nós vivermos a plenitude, a vida abundante. Perguntas? Tem, peraí. É a Bruna, tá perguntando como renovar a mente. Pela palavra de Deus. Eu aconselho a ouvir o programa anterior, né? Que foi falando bastante sobre a mente. Mas a renovação da mente, ela vem pela palavra de Deus. Porque nós entendemos, e nós conversamos um pouquinho semana passada, que nós não deixamos a nossa mente passiva. A deriva, vaga. Deus vai cuidar da minha mente. Não, a nossa mente, ela é da alma e precisa ser submetida ao Espírito, e a mente ela só é renovada pela palavra de Deus. Então a gente examina a palavra, lê a palavra, enche, inculca a palavra de Deus na nossa mente, e pela revelação que o Espírito Santo traz a partir da palavra, a nossa mente é renovada. Amém. Amém? Uma das coisas que eu acho interessante, fala da renovação da mente, mas uma coisa que funciona, né? Que eu comecei a praticar, Davi, ele dava comando para a alma. Sim. Bendize minha alma ao Senhor, aquieta minha alma. Então, é uma das coisas que dá muito certo nessa parte de vontade, de a gente começar a dar comando para nossa alma e comando para nossa mente também. Sim. Porque muitas vezes a nossa mente está dispersa, ou como nós conversamos no programa passado, vai visitar alguns lugares, né? Porque a mente ela vai visitar, a gente, opa, o que você tá fazendo aí? Volta para cá. Então esses comandos que a gente percebe que a mente está vagando, que a mente está indo, ou a alma, né? Que a mente é uma faculdade da alma. Quando isso acontece, a gente dar comandos para ela, lembrar, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, trazer a palavra do Senhor e ir substituindo, né? Alguns pensamentos. Isso vai renovando o nosso pensamento, isso vai renovando as nossas passagens aí, Sim. né? Que a mente faz, esses passeios. Pela palavra de Deus. Tem outra pergunta, peraí, que eu vou achar aqui. Deixa eu achar aqui. Um minutinho. Tempo. Como alinhar a minha vontade com a vontade de Deus? É sobre isso que nós estamos falando. Continuando aqui, eu acho que a resposta vai estar no decorrer das coisas. Como alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, né? Isso. Duas coisas. Primeiro, você precisa abrir mão da sua vontade, independente se ela é boa ou não. Se ela for má, você já abre mão já mesmo, né? Se for uma coisa má, você já... For uma vingança, se for, né? Vontade ruim, você já descarta já. Descarta mas ela. mesmo quando você tem uma boa vontade, você abre mão. Você vai buscar saber qual a vontade de Deus. Agora, o alinhamento, ele é manifesto na obediência que você exerce a partir de que você entendeu qual a vontade de Deus. Sim. Entendeu? Não é um alinhamento, a minha vontade está alinhada, tá? Como que eu sei? Como nós sabemos que a sua vontade está alinhada com a vontade de Deus? Pelo seu comportamento, pelas suas ações, pelas suas reações, pela forma como você lida com as situações, com as pessoas, com aquilo que é contrário. Você começa a perceber que a sua vontade nunca reagiria daquela maneira, mas agora tem uma vontade suprema. Soberana. A gente foi salva a nossa vontade por Cristo e a nossa vontade é alinhada a Deus. Então a vontade e a vida espiritual, a vontade funciona como uma espécie de porta de decisão da alma. A mente pode compreender, falando sobre perdão, falando de alinhamento e falando de como funciona a nossa vontade, né?
A mente pode compreender. Devo perdoar. Eu já entendi na minha mente. Devo perdoar. As emoções podem dizer, eu não quero perdoar. A mente entendeu, devo perdoar, mas os meus sentimentos estão falando assim, não vai perdoar não. Mas a vontade é que vai escolher. Então o alinhamento... Por isso que ela não é um sentimento. Não é um sentimento. A vontade, o alinhamento da vontade se dá nesses detalhes, entendeu? O sentimento está falando assim, não vai perdoar o Eliezer coisa nenhuma. O pensamento está dizendo assim, você entendeu. Você entendeu que precisa. Mas quem vai escolher é a vontade. A vontade escolhe obedecer a perdoar, porque Deus ordenou que nós devemos perdoar uns aos outros e quem lhe ofendeu 70 vezes 7, pelo menos. Por isso a vida espiritual não pode ser conduzida apenas por sentimentos, aliás. Nunca. Nunca. O crente maduro aprende a distinguir o que eu penso, mais o que eu sinto e o que Deus quer. Então nós discernirmos, né? Há uma distinção daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto e daquilo que Deus quer que eu faça. Então você não vai fazer nem o que você está sentindo e às vezes nem o que você está pensando. Às vezes o que você está pensando é certo, o que você está sentindo é o contrário, mas a vontade é que vai vir e bater o martelo e você vai executar. Por isso que a vontade das faculdades da alma é a mais relevante, é a mais importante, porque é ela que bate o martelo sobre aquilo que você está sentindo e sobre o que você está pensando. Amém? Faz sentido? Sim. Você já se pegou nessa situação, caro ouvinte? Várias Você está vezes. sentindo uma coisa, mas está pensando outra. E agora você fala, o que eu vou fazer? Então aí a vontade entra em ação. E aí você coloca a sua vontade. Como você conhece a palavra, você vai ver qual é a vontade de Deus para aquela situação. Você vai olhar para a sua vontade, para a vontade de Deus e falar, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Então a vontade precisa aprender a cooperar com o Espírito Santo. Amém ou não amém? Então voltando à nossa estrutura do homem que foi regenerado. O nosso espírito foi regenerado, o lugar onde habita o Espírito Santo de Deus, no nosso espírito. Então a nossa mente foi renovada, as nossas emoções foram renovadas. Agora a nossa vontade, nós escolhemos alinhar com aquilo que Deus está querendo, com aquilo que Deus está pensando. Então também a nossa vontade é subjugada. Nós colocamos, Senhor, a minha vontade está à sua disposição. Então o nosso livre-arbítrio, que é a nossa vontade, a liberdade que nós temos de escolher, nós entregamos para Deus. Quando nós entregamos para Deus, você já não tem mais. Já não é mais sua vontade, é a vontade de Deus. E é ela que deve prevalecer, para que nós possamos ter essa vida plena e completa. Você ia falar alguma coisa? Não, certo. Posso prosseguir? Pode. A passividade e seus perigos. Falamos bastante sobre passividade no programa passado, né? Mas vamos falar na questão da vontade. Um dos pontos importantes apresentados é o perigo da passividade. Passividade não significa simplesmente descansar em Deus. Existe uma diferença entre descansar pela fé e abandonar a responsabilidade espiritual. Então, ponto, abro parênteses aqui. Existe uma responsabilidade espiritual. Está sobre nós. Nós é que decidimos se vamos ser passivos ou se vamos ser ativos. E a passividade acontece quando a pessoa deixa de exercer corretamente sua vontade, esperando que Deus faça aquilo que ele espera que o próprio crente faça. Por exemplo, não preciso decidir, Deus decidirá por mim. Porque convenhamos, né? A gente às vezes faz essa oração. Terceiriza, né? Deus sabe de todas as coisas. Porque Deus sabe de todas as coisas. Eu não vou decidir, Deus vai decidir. Deus vai resolver essa situação. Fica tranquila. E às vezes Deus está esperando você se posicionar. Ou não preciso estudar a palavra, o Espírito Santo vai me revelar tudo. Vai revelar, mas como é que você vai saber que está alinhado com a vontade de Deus? Você não Esse conhece é a um palavra. perigo da passividade. A gente falou a semana passada o quê? Que a passividade é um ponto onde espíritos enganadores Se aproveitam para entrar. Uhum. Então nós não podemos ser passivos.
E a própria palavra fala, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, estudar a palavra é para todos. Sim. Para todos. Porque a partir do estudo da palavra, a revelação, a manifestação do Espírito Santo acontece por meio da palavra de Deus. Então, a revelação que vem e eu não estudei a palavra é muito perigoso. Sim. Pode surgir daí muitos enganos. E às vezes o engano, como nós também temos conversado, ele não vem extravagante, ele vem numa vírgula errada. Sim. Vem num ponto colocado no lugar errado e a gente, por não conhecer a palavra devidamente, a gente se engana e pode enganar os outros a partir de não estudarmos a palavra de Deus. Sabe o que eu vi hoje sobre isso? O diabo não cria nada, né? Sim. Nem a mentira. Paulo Borges. Sim. E ele dizia que, porque quando ele foi falar com Jesus, a gente já sabe, ele usou a palavra, mas a palavra em meia verdade. Sim. Porque quando Jesus fala com ele, ele fala, e também está escrito. Ou seja, até pro engano, a gente não, às vezes as pessoas se esperando uma mentirada toda, e não vai vir uma mentirada toda, vai vir essa vírgula fora do lugar. Sim. Apesar que tem umas grotescas aí, né, que o povo tá engolindo, né? O povo tá peneirando a mosca e engolindo um camelo. Mas na maioria das vezes ela vai vir aí meio que camuflada. E se a gente não tiver o conhecimento da palavra, gente, precisa ler a Bíblia. Sim. Porque senão vocês vão comer só o que as pessoas estão oferecendo aí, você não degusta, você não rumina, você põe tudo pra baixo, a hora que você vai ver, você tá numa indigestão. Uma dor de barriga violenta. Então, se for só dor de barriga, né? O duro é o desvio. Sim. O duro é o desvio. O desvio da palavra é perigoso. E deixa eu te falar, tá cheio por aí. A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia, pedir revelação do Espírito Santo a respeito da palavra. Então, ainda na passividade da vontade aí, não preciso discernir. Se Deus quiser, Ele me mostrará. Vai vir, vai vir um anjo de luz. Tô dando exemplo de passividade da vontade, tá, gente? Eu não preciso discernir o que eu vou escolher, o que eu vou fazer, porque Deus vai me mostrar. Quando... Como o engano ele se estabelece. Deus mostra? Mostra. Sim ou não? Mostra. Mas através da palavra. Da palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento, é o alimento, o que sustenta, o que alimenta, que fortalece o nosso espírito é a palavra de Deus. Então, esse tipo de postura pode produzir uma vida espiritual sem iniciativa, sem discernimento e sem responsabilidade. O perigo maior, as pessoas podem chegar a pensar que toda experiência interior, pensamento, impressão ou impulso sobrenatural vem de Deus. E não vem, viu? Não vem. Este é o perigo da passividade no tocante à vontade. Por isso, a passividade pode abrir espaço para... Preste atenção, se você está anotando, tem algumas pessoas que eu sei que anota. Então, eu vou ditar aí. Se você não pegar, depois escuta o programa amanhã que nós colocamos no Instagram lá, você pode ouvir novamente. Por isso, a passividade pode abrir espaço para confusão espiritual, dependência excessiva de outras pessoas, perda do discernimento. Você fica esperando Deus falar, Deus está falando assim, abre a palavra, vai ler que eu falo com você lá. E a gente está esperando Deus falar. Decisões irresponsáveis, aceitação de pensamentos como se fossem revelações. Há o perigo da passividade na vontade. Dificuldade para agir quando Deus espera uma resposta. E por último, vulnerabilidade a enganos espirituais. Quando você é passivo na sua vontade, no seu poder de decisão, quando você é passivo, Deus deixou claro para você qual é a vontade e você vai decidir agora. E você está esperando mais alguma coisa, você fica ali esperando uma revelação, e Deus já falou o que é para você fazer. Então você fica vulnerável a enganos espirituais.
Gente, a palavra em Hebreus também diz assim, que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Uma grande nuvem. Então estamos sendo observados dia e noite, noite e dia. Sim. O nosso adversário, se pudesse, já teria nos tragados vivos. Então, não seja passivo na sua vontade, mas alimente o seu espírito pela palavra de Deus, onde a sua mente é renovada e você não perde o time do alinhamento da vontade de Deus com a sua vontade, e você decide no momento certo, na hora que tem que decidir, você decide, você não deixa passar. Amém? A verdadeira direção de Deus não elimina nossas responsabilidades. Deus não toma a frente da sua responsabilidade. Deus não atropela o governo que ele concedeu ao homem. Eu ia falar isso. Deus criou o homem para a terra e criou a terra para o homem, ou vice-versa. Esse mundo que nós habitamos, a palavra diz assim que a terra é do homem e os céus é do Senhor. Senhor. Salmos vai falar isso. Nossa terra é do homem porque o homem governa sobre ela. Se nós governamos sobre ela, é porque tem responsabilidades que nós assumimos sobre tudo que envolve a nossa vida. Nosso cônjuge, nossos filhos, nosso trabalho, tudo que envolve a nossa vida, nós temos responsabilidade sobre aquilo. É claro que Deus nos auxilia e nos ajuda e nos fortalece em tudo, mas a partir da palavra. Não é que vai vir um poder pelos poderes de Grayskull. Mais uma pro corte, gente. A cara dele. Eu tenho a força. E aí, agora nós vamos pra cima, vamos decidir o que temos. Não é assim que funciona. A gente é fortalecido pela palavra de Deus, que produz em nós um discernimento. A gente compreende na nossa emoção, na nossa mente, e agora a nossa vontade entra em ação, mas ela entra em ação alinhada com a vontade de Deus para se estabelecer aquilo que Deus planejou para nós. Sim. Então a nossa salvação, ela se estabelece de maneira plena quando a nossa vontade é salva. Quando a nossa vontade não está mais presa, não está acorrentada, não está embaçada, não está na escuridão, a nossa vontade foi liberta, é livre. E quando eu tenho a minha vontade livre, em vez de eu, agora eu vou caminhar do jeito que eu quero. Não, Senhor, tá aqui minha vontade. Eu entendi. Eu entendi que o Senhor tem o melhor para mim e o meu poder de decisão eu entrego na tua mão. Então só alinha, Senhor. Me dá a clareza para entender qual é a sua vontade, porque eu não quero fazer a minha, eu quero que a vontade do Senhor prevaleça. Seja ela qual for. Amém? Alguma coisa? Não. Posso continuar? Pode. Vocês estão quietinhos hoje, hein, gente? Hoje não tá aprendendo. Amém. E como é que estão as perguntas aí? Não tem agora. Os ouvintes? Dá um alô pra nós aí. Fala se estão aprendendo, se tem perguntas, como é que tá. Tinha uma Amém? pergunta, mas eu não achei. Vamos lá. O erro do crente em relação a pensando sobre vontade. O erro pode acontecer quando o cristão confunde sua própria vontade com a vontade de Deus. Olha que legal. Ah, que bacana. Isso pode acontecer? A pergunta acontecer. que tem aqui é como saber a vontade de Deus. A gente tá falando, A gente tá né? no processo, Acho que- tá respondendo. Então, o erro pode acontecer, o erro do crente, né? Quando a gente confunde a nossa própria vontade com a vontade de Deus. Vamos lá. Antes de eu ler aqui, porque... Eu ia falar um negócio, mas é melhor não falar, vai. Por exemplo, né? Um exemplo, tô falando de mim mesmo agora, tá? Falando de nós. A gente lê muito, né? Quer dizer, tem gente que lê muito. Eu não considero que eu leio tanto assim, mas eu leio. Eu leio bastante. Então, às vezes, a gente tem um conhecimento. E um conhecimento bom. E às vezes a gente planeja em cima do conhecimento que a gente tem. Não é? É verdade. Não é uma boa coisa? É. Não, eu fui ler, Eu pesquisei. eu estruturei. Então, não tem como essa vontade não ser de Deus. Fiz um curso. Eu aprendi no curso. Aí é o erro do crente. Esse é o erro do crente.
Porque, gente, eu volto a dizer, tem a minha boa vontade, os meus bons planos, mas tem a vontade e o plano de Deus. E Deus não abre mão da vontade dele. Mesmo se seu plano for bom. Mesmo se o seu plano for bom, se sua vontade for excelente, 1000 maravilhas. Deus olha pra você e fala assim, quem falou que é isso que eu tenho pra você? Minha vontade é outra. Aí o cliente cai no erro de fazer uma coisa boa, mas que não foi alinhada com a vontade de Deus, ou até que seria pra fazer, mas em outro momento. Tem isso também, tem o tempo da vontade de Deus também. Tem o tempo que às vezes vai alinhar tudo aquilo que você está construindo em Deus, né, claro. Tudo aquilo que você está construindo, que você percebe que é alguma coisa boa, e que o Espírito Santo está te impulsionando a construir essa coisa. Mas a execução dessa vontade, ela se dá quando Deus estabelece a sua vontade com aquilo que nós estamos fazendo. Eu conheço uma boa ideia, mas que não era uma boa ideia, assim. Babel. Vou alcançar Deus. Mas é tão sério isso que você falou, que essa cultura de Babilônia, ela perdura até os dias de hoje. Até o dia de hoje, é verdade. Quando que termina Babel? Apocalipse 18. Com os anjos gritando, um estrondo. Caia a Babilônia, caia a Babilônia. Caia a Babilônia, caia a Babilônia. Tem essa música também. Que vai ser destruída. Por quê? A cultura que foi implantada... Ela tá em Apocalipse, Babilônia, não tá? Ela começa lá em Gênesis. Mas ela vai até Apocalipse. Nimrod. É Nimrod. Ela termina em Apocalipse 18, é o que eu tô falando. Verdade, já me contou. Essa história de Nimrod também, né? Ela é estabelecida, a Babilônia, ali, o desejo de alcançar Deus. Olha isso. Exemplificando, isso é um assunto para outro... desejo ruim? Tá, não, esse é um assunto para outro dia, mas simplificando aqui. Satanás não tira Deus dos seus pensamentos. Ele coloca Deus como se fosse alguma coisa para você alcançar. Ele tira Deus do início, ele tira Deus do princípio e coloca Deus distante. Aí que vem o engano do sistema babilônico. Você já vai falar, meu amor. Por quê? Quando você coloca Deus, tira Deus do princípio, você constrói uma torre para alcançar Deus segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios desejos, de acordo com aquilo que você pensa. Você tira Deus do princípio do processo. E Deus está conosco em todo o processo. Na verdade, o processo começa em Deus. Começa em Deus. Eu não preciso alcançar Deus. Exatamente. Mas isso é conversa para outro dia. Isso é tão sério, tão sério, que às vezes os nossos cultos... Verdade. Parece que a última pessoa a se converter ao culto é Deus. A gente faz um louvor bom, uma palavra boa, abençoada, assim, para no final Deus vir com fogo, assim, pá, e todo mundo... Uau! Uau, o fogo desceu. Então Deus se converteu ao culto que nós fazemos. Olha o perigo do sistema babilônico. Porque nós entramos no culto já com Deus. Deus já está conosco todos os momentos. Essa perspectiva do culto também é complicada, né? Mas isso é para outro dia. Mas olha onde estamos indo através da nossa vontade. O Eric quer falar? Eu quero falar. Ontem eu estava numa igreja, eu fiquei inconformado. Falei, cara, como é possível aqui Ele não para de falar 70 pessoas e parece que tinha umas 1000? O povo cantava com vontade lá, hein? O povo canta mesmo. Meu Pastor Deus. Carlos, né? Carlos de Hortolândia, um abraço aí. Olha, eu fiquei surpreso mesmo. Falei, meu Deus do céu. E o povo cantando lá, eu olhando pra trás. Falei, gente, cadê as pessoas daqui? Eu tenho outra. Manda ver. Outra coisa que não era uma vontade ruim, era uma vontade que também era vontade de Deus, mas não para aquele tempo. Quando Davi quis construir o templo. Sim, era uma boa vontade. Era uma boa vontade. Não parecia, não era errado. Não era errado, mas não era pra ele, né? E ele falou pro profeta Natan que ele tinha vontade de construir o templo, e Natan até falou que era pra fazer. A vontade era tão boa que o profeta que o profeta falou, não pode fazer, Deus é contigo. O profeta tá saindo do palácio, nos portões. Tem que voltar pra trás. Deus só fala pra ele assim, volta lá. Que eu não falei nada disso. Não falei nada disso, não. Fala pra ele que ele tem muito sangue na mão. Davi era o cara sanguinário. Numa guerra, você não queria encontrar Davi. Não.
Top, ele né? era o cara Da que hora, tinha Davi era da hora. muito sangue na mão. E Deus falou assim, ele tem muito sangue na mão, não dá para ele construir um palácio para mim. O filho dele vai construir. Então, mais um exemplo, né, da vontade. Eric, mandaram uma mensagem aqui para você. Qual mensagem? Você estava ouvindo o céu e os anjos estavam cantando junto. Uau, olha. Mas parecia mesmo, gente. Então, voltando aqui, posso voltar aqui? E ele ia ser... daí vem a contrariedade de Deus. Sim. E Davi aceita. E nisso aí pode... Alinha a vontade. A linha. Quando o Natan fala, pode entrar a gente tem a vontade, mas tem a vontade que é induzida. Tipo, ou induzida ou até aceita por outro. Igual o Natan falou assim, não, então vai, é legal. Então Davi, eu acho que Davi falou assim, então agora eu vou mesmo, né? Natan falou que eu vou. O profeta autorizou. Autorizou. O profeta errou. O profeta errou. Profeta errou. E um grande profeta. Um grande profeta. Errou. Aí, Davi, ele aceitou o veto de Deus sem amargura e ainda contribuiu para que outra pessoa fizesse aquilo que ele tinha o desejo de fazer. A fortuna que ele contribuiu Mano, é absurda. Davi era top, né? Tá bom. Era só essa parte. Era isso aí. Eu lembrei de umas histórias que tá pra poder dar uma cama porque você tá falando. Amém. Então, voltando aqui, o erro do crente, né? Que nós falamos que é quando a gente confunde a nossa vontade. É sobre isso, não saiu fora. Confunde a nossa própria vontade com a vontade de Deus. Existe pelo menos 2 extremos. Primeiro, vontade independente. Sua vontade independente. A pessoa diz, eu faço o que eu quero. Conhece alguém assim? Não precisa falar. Nesse caso, a vontade Às vezes humana... a gente é assim. Às vezes nós somos assim. Né? Nesse caso, a vontade humana governa a vida. É uma vida dirigida pela alma. Percebe? A vontade, ela faz parte da alma. É uma das funções da alma. Importantíssima. Nós falamos das 3 principais, né? Da emoção, da mente e da vontade. e da vontade. Gente, tudo isso é... A alma é uma casinha e tudo isso tá dentro da Tá dentro alma. da alma. A gente acredita na alma, O gente. segundo extremo é a vontade passiva. A pessoa diz, eu não preciso fazer nada, Deus fará tudo por mim. Aqui também existe um problema, porque a pessoa deixa de exercer sua responsabilidade, aquilo que nós estamos conversando, né? O caminho bíblico está entre esses 2 extremos. Quais 2 extremos? A pessoa tem a alma independente e a outra não, Deus que vai fazer. Um faz sozinho, o outro fala que Deus vai fazer. Então, os 2 extremos. Nem independência, o caminho da Bíblia, tá? Nem independência da vontade e nem passividade da vontade. Nenhum dos extremos. É a submissão consciente a Deus. O que é submissão consciente? Consciente que eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Sim. Eu tenho consciência de que a minha vontade, eu tenho que deixar ela de lado ou entregar ela na mão de Deus, e o que vai prevalecer, o que eu vou colocar em prática, o que eu vou decidir com o meu poder de decisão é a vontade que Deus comunicou no meu espírito. Aí a gente vai voltando dos programas atrás, né? O nosso espírito, onde habita o Espírito Santo de Deus, que lá tem a intuição, comunhão e consciência. Vocês lembram da aula lá? Então, dentro da intuição, onde nós somos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, essa inspiração ela alcança a nossa mente, alcança a nossa alma, vamos colocar assim, onde está a mente, as emoções e a vontade. E agora, a minha escolha, dentro da intuição, que a vontade de Deus foi revelada lá na intuição. O que eu devo fazer foi revelado por Deus no meu espírito. Agora eu transfiro essa vontade para minha alma, para minha mente, e eu vou decidir o que eu vou fazer com aquilo que Deus me revelou. Eu posso fazer o que Deus está pedindo, o que Deus me revelou, ou decidir o contrário daquilo. Amém? Amém. Mas como bons crentes que nós somos e obedientes à vontade de Deus, nós vamos escolher a vontade de Deus e a gente coloca ela sobre a nossa vontade, sem problemas. Amém ou não amém? Filipenses 2,13 apresenta um princípio importante, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Olha que maravilha da palavra de Deus. Deus é quem efetua em vocês tanto o querer
quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e Agradável. Então é ela que vai dominar. Mas a gente escolhe se é ela que vai dominar ou não. Amém? Amém. Deus opera o querer e o realizar, mas isso não significa que o homem se torne um instrumento sem vontade. Amém ou não amém? Amém. Quer comunicar alguma coisa? Posso continuar? Pode. A vontade pode resistir a Deus. Um dos grandes conflitos da vida espiritual ocorre quando sabemos o que Deus deseja, mas nossa vontade se recusa a obedecer. Jonas de novo. Jonas de novo. Podemos ter conhecimento bíblico, experiência espiritual, emoções profundas, mas ainda assim dizer, eu não quero. Já vi gente assim também. Jonas é um exemplo muito claro. Nós também. Deus disse, vai a Nínive. Jonas decidiu, vou para Tarsis. Tem coisa que eu ainda não quero. Várias. Ele tinha recebido uma direção, mas sua vontade tomou outro caminho. Esse é o problema, tomar o outro Amém? caminho. Não é que você não vai... Ele recebeu uma direção, Jonas. Mas a sua vontade, a hora de bater o martelo, de decidir, usar a sua vontade, que é uma faculdade da alma, ele falou assim, eu não quero fazer a vontade de Deus. Eu vou para outro lugar, pro lado oposto da onde Ele fez tinha que ir. literalmente isso, né? Literalmente isso. Isso mostra que conhecer a vontade de Deus não é a mesma coisa que obedecer à vontade de Deus. A transformação acontece quando a vontade é quebrantada no sentido correto. Então a nossa vontade, ela é quebrantada. Eu não tô com vontade de fazer isso que Deus está pedindo para mim fazer. Várias vezes. Não tô. Mas ela foi quebrantada. Ela não é destruída. Às vezes não quer falar uns negócios, não quer bater nas pessoas. Não é verdade? Vamos trazer pra vida prática hoje. Nosso dia a dia. Tem coisas que Deus pede pra gente fazer que a gente não quer fazer. Só que a gente vai lá e faz a vontade de Deus. É melhor? Você se sente melhor depois? Você não se arrepende de ter metido os pés pelas mãos, de ter feito coisa que não devia, de ter falado coisa que não devia? Tem gente que Deus pede pra nós perdoar porque magoou a gente não quer perdoar, mas a gente perdoa porque a gente é obediente. Mas a gente não quer fazer, gente. É verdade. Vai falar que a gente quer fazer, a gente não quer fazer. Sim. Tem horas que a gente não quer fazer, a gente quer chutar o balde mesmo, a gente não quer mais saber das coisas. Tem um monte de coisa que Deus pede pra gente fazer, que a gente sabe que a gente vai fazer, que a gente não quer fazer. É verdade, não Aí Deus adianta. fala assim, Espírito Santo, por favor, agora nem fala. Tem hora que eu agora, nem né? quero Nem ouvir quer o que ele tá agora. falando, E entendeu? daí ele fica... Não, Jonas, tá, né? calma. Jonas, não quero E falar depois agora. vai lá, deita na baboreira lá e depois mata a baboreira dele. Gente, não Isso é quero. normal, é. Jonas, olha a declaração de Jonas, né? Eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso e que o Senhor ia perdoar. Por isso que eu não queria pregar. Mano, o apelo dele foi 2 palavras. E a cidade inteira se converteu. Era mais sobre isso, né? 2 palavras. Quem que hoje prega com 2 palavras e todo mundo se converte? E era um povo... A gente precisa ouvir o que Deus está falando, né? Então, A transformação não acontece quando a vontade é quebrantada, mas quando ela é quebrantada, não quando ela é destruída. sim. A gente não destrói a nossa vontade, a gente rende a nossa vontade, a gente submete ao governo de Deus. Sim. Senhor, a minha vontade é essa aqui, mas eu quero o seu governo E sobre aquilo que eu vou decidir, sobre aquilo que eu vou fazer. E Deus, ele recompensa. Vamos falar de vários anos atrás. Vai uma situação na nossa vida, o Jim tá aqui de prova, e que a gente não tinha culpa da situação. E a gente não, eu, né? Não tinha culpa da situação, mas certo, assim, era eu. Pra O variar, Li tá aqui também, pra variar, né, Li? Pra variar. É amigo de longa data, sabe das histórias. Aí acabei assumindo a culpa, mas podia ter acabado com a reputação de muita gente. Decidi não falar, decidi ficar quieta. Isso já foi mais de 7 anos atrás, 8 anos atrás, mais acho até. E fiquei como a culpada da história, mas o Senhor depois no tempo certo recompensou. Queria fazer? Não queria. Queria jogar tudo no ventilador? Queria. Sim. Queria acabar com a vida da pessoa? Queria. E podia. Podia. Não posso mais, mas podia. Mas
Hoje, né, já com um pouquinho mais de maturidade, com um pouquinho mais de vida com Deus, assim, de tempo com Deus, ainda preciso de muitas áreas ainda, né, ser obediente, que ainda tô nesse processo. Estamos em processo. Mas o Senhor recompensa. O Senhor recompensa. Hoje eu dou testemunho, foi uma época que acho que o Ben nem era nascido ainda, mas hoje eu vejo... Não é riqueza, não é nada, mas a gente tem o testemunho na nossa família, né? Sim. Os nossos filhos. Eu postei esses dias a Adassa tocando e surgiu uma grande comoção na internet perguntando a respeito. Nunca falamos a respeito de criação de filhos. Quem sabe um dia a gente fale, né, amor? Sim, um programa só pra Um programa sobre criação de filhos. E eu tava comentando com o Dinho esses dias, né? Como a gente é agraciado pelos nossos filhos. Porque são 2 crianças com um coração temente ao Senhor. E se a gente falar que nós faz força, nós não faz força para que isso aconteça. Mas eu acredito que isso é fruto. Sim. É fruto de sementes que a gente semeou lá atrás com muita lágrima, né? A palavra mesmo fala que quem vem semeando a boa semente com lágrimas, com alegria colherão seus molhos. Então eu acredito que o Senhor recompensa. Na hora, parece que é perda, às vezes, obedecer. Porque nessa questão da vontade tá o orgulho. Sim. E a gente não quer abrir mão do nosso direito. É o ego, né? Grita, né? E principalmente quando você tá certo. Você não quer abrir mão do seu direito, você não quer abrir mão da sua verdade. Só que a gente não tá aqui para pregar o nosso direito e nem a nossa verdade, né? Sim. Então o Senhor vem tratando no nosso coração. E você que tá nos ouvindo agora, talvez você esteja também nessa situação de escolha de vontade do que fazer. Muitas vezes é a respeito de filhos, é a respeito de casamento, é a respeito de finanças, é a respeito de relacionamentos. Saiba que fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele deixou escrito na palavra como ordenância, princípios, você vai colher os frutos. E a gente precisa saber que a gente também planta um fruto eterno. Nosso fruto não é só para essa terra, para esse momento que a gente está vivendo. Talvez você esteja com dificuldades até de fazer uma escolha na sua vida, né? Então, subjugue essa vontade que você tem, que a sua alma grita, a vontade do Espírito Santo de Deus. Deixa Ele governar as suas emoções de uma forma plena. E como testemunho, eu falo para você, vale a pena, né? Não aprendeu que não é mais vale a pena? Vale a pena. Vale a pena passar os processos dentro daquilo que Deus estabeleceu, dentro daquilo que a palavra mostra que a gente deve fazer. E muitas vezes a gente considera perda, né? Perda do direito, perda da razão. Mas isso é passageiro. A gente sujeita a nossa vontade à vontade de Deus. Porque eu acho que a maior dificuldade da questão da vontade é o desejo, né? O desejo da carne, de pecado mesmo. Sim. Eu acredito que tem esse agravante. Que eu acho que é uma luta constante, né? Entre carne e espírito. Andais em espírito, de forma alguma cumprireis os desejos da carne. Isso. Então eu acredito que entra nessa parte do desejo humano, a vontade, né? E essa coisa de justiça mesmo, sabe? Justiça e vingança. Vingança, Fez comigo, não é eu bem também justiça, quero que não. Isso, eu acho que o ser humano é muito isso. É difícil se achar, porque a gente vê as pessoas reverberando a própria vingança, né? E a palavra fala que a vingança é do Senhor. Vingança Pertence ao Senhor. Quando você corre para poder se justificar, quando você corre para poder se defender, não vale a pena. Espera no Senhor, confia nele, aquieta a minha alma, literalmente isso. Faz meu coração ouvir. Então, de uma forma prática, né? No dia a dia, isso acontece com a gente. Eu acho que diariamente com as pessoas. Seja em relacionamento, seja em casamento, seja na criação dos filhos. A gente sempre quer o nosso direito. Sim. Como diz Paulo Borges, né? E a gente não tá aqui para poder revelar o nosso direito. Não. A gente tá aqui para poder revelar Cristo. E Cristo abriu mão do direito. Abriu mão do direito. Isso? Isso. Então, o que significa ter a vontade quebrantada? É importante entender esse conceito corretamente. Vontade quebrantada não é personalidade destruída. Não significa tornar-se alguém sem opinião. Quer dizer então que a minha opinião não vale. Não.
sem iniciativa ou sem capacidade de decisão. Quer dizer, então, que se eu tenho a vontade quebrantada, é a vontade de Deus que prevalece, e a minha vontade, para que serve minha vontade, então? Significa deixar de colocar o eu quero acima do Deus quer. O que eu quero está abaixo do que Deus quer. Isso é uma vontade quebrantada. Tem o meu querer e o querer de Deus. E a gente está buscando o querer de Deus. Então a nossa vontade não é que nós não temos vontade, não temos opinião. Não, eu decidi. Eu quero o que Deus quer. Já é uma decisão. Não quero o que eu quero o que Deus quer. Você tá, entendeu? Você não está deixando de usar a sua vontade, você está usando a sua vontade Do jeito certo. Cooperando com o Espírito. Não, tudo bem, eu tô com esse desejo, mas e aí, o que Deus quer? Eu tô com umas vontades loucas, mas e o que Deus quer? Então você pega o que você quer, vê o que Deus quer e fala assim, eu quero o que Deus quer. Posso falar de novo? Fazer uma pergunta? Pode. Por que você falou assim, né? Eu tô com umas vontades loucas, mas eu quero o que Deus quer. Quando as vontades loucas, ainda é fácil a gente discernir que não é de Deus. Porque elas são loucas. Porque né? elas é louca. O problema é a gente discernir quando parece que é a vontade de Deus. Sim. Entendeu? Aí que tá o negócio. Como é que nós faz esse negócio aí? Porque quando a vontade... não é verdade? Quando a vontade é louca... Isso aí. Quando a vontade é louca, nós sabemos que é louca. Entendeu? Ela fala assim, não, tá louca Não, mesmo. é louca mesmo, mas aí não posso fazer, entendeu? Mas ainda assim tem gente que se entrega. Tem. A gente já tá na fase que a gente não se entrega à vontade louca. É. Sim. Eu espero, né? Da preguiça. Depois dos 40 dá preguiça. Mas o único remédio, de verdade, acho que respondendo já a pergunta, é a nossa escolinha, vamos lá. A cruz, os pecados. Certo. Espírito Santo mais a cruz, o ego. Quem eu sou? Se não passar, tem que passar. Nossa vontade tem que passar pela cruz, mesmo que ela seja boa aos nossos olhos, ao nosso entendimento. Tem que passar pela cruz. Se não passar pela cruz, não interessa. Aí entra também a intenção que eu tô querendo aquilo? A intenção, ela está Da relacionada minha vontade? à intenção da vontade, né? Tipo assim, por exemplo, vamos falar uma coisa boa, né? Deixa eu pensar. Vamos supor, a gente vai fazer um projeto Sim, na cidade e a gente vai ajudar famílias carentes. sim. É um projeto bom, certo? Mas a intenção que eu tô fazendo aquilo, para que eu seja vista como uma pessoa boa ou para manifestar a bondade de Deus? Sim. Entra nisso o discernimento da... Também. Porque se o que você for fazer não for para agradar a Deus, mas para... Na verdade, quem vai se prejudicar é você, né? Porque as pessoas vão ser beneficiadas. Sim, Deus vai ser propagado. amém. O evangelho vai ser anunciado. Mas quem não vai receber nada é você que fez Obra com a morta. intenção errada. Errada. Entendi. Entendeu? Então a intenção... Não vale a pena fazer. Então a intenção também seria um crivo para saber o que é a vontade de Deus, o que sou eu. Sim. Examine de onde procede essa vontade. Isso, é isso. Aí é que eu Sim. queria chegar. Você avalia. Por que eu tô com essa vontade? Aí Se ela vem de uma inspiração, Aí vem o conjunto todo, né? A renovação da mente, o alinhamento das emoções pelo Espírito Santo. A gente volta lá no interior, lá no Espírito, onde habita o Espírito Santo, que é o centro do que Deus vai falar pra gente. Se a nossa intenção sair dessa revelação do Espírito Santo e se manifesta na nossa mente, a gente toma uma decisão a partir dessa vontade da intuição, que foi a revelação de Deus. Agora, se nós fizemos o caminho de volta e percebemos que parou na nossa alma, não, isso aqui eu tô fazendo porque com uma segunda intenção, ainda que seja uma coisa boa, né? No final você não tem galardão nenhum. Entendeu? Não seja igual aos fariseus que vão pelas praças e oram em voz alta para todo mundo ver. Entra no seu quarto, fecha a porta, que em secreto seu pai lhe recompensa, ele vai ver o que você está fazendo. sabe onde tá o perigo desse aí também que eu tô lembrando agora?
a gente se distrai com o que não é pra gente fazer. Sim, isso é Porque daí a gente fica distraído. entra o discernimento da vontade, né? Uhum. Se você está distraído nas suas vontades, distraídos nas suas emoções, na sua alma, você está desalinhado espiritualmente, você não vai cumprir a vontade de Deus. Sim. Você não vai ser pleno. Então é um grande desafio. A vida cristã não é para amadores. Você pode viver a vida relaxadamente, achar que indo uma vez por semana na igreja e louvando a Deus 2 horas, você fez o seu papel. O que nós estamos falando aqui é o homem espiritual, ele vive assim. Nossa. A vida dele é um culto. Disso que eu tava falando quando nós ia falar de culto. A nossa vida é um culto. Isso aqui é um culto. É um sacrifício. O meu corpo é um sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, Sim, que é o nosso tudo culto. que eu faço, o meu trabalho, tudo é um É culto. O nosso culto racional é o nosso corpo. Prestando culto a Deus. Entendeu? Então, onde eu parei? Então, significa colocar o eu quero. Nossa vontade, ela não tem... Entendeu? Não é que a gente mata a nossa vontade, a nossa opinião, mas aquilo que eu quero, eu abro mão porque eu quero aquilo que Deus quer, que está acima. Então, uma vontade quebrantada consegue dizer: eu poderia escolher outro caminho, mas escolho obedecer a Deus. Amém? É uma consciência. Você tem consciência. Não, eu poderia fazer diferente. Não poderia? Minha vida eu posso fazer diferente de tudo que eu estou fazendo. Eu posso. Mas eu escolho obedecer a Deus. Isso é maturidade. A pessoa continua tendo vontade, mas sua vontade não ocupa mais o trono. Esse é o grande lance. Onde está a tua vontade? Quem ocupa o trono, o centro do teu coração? Tem que ser Cristo. Não é Cristo quem governa. Cristo. Ele é o cabeça. Agora nós temos a mente de Cristo. A gente pensa que nem Ele. Amém? Continua? Continua. Como obter libertação? A libertação da vontade não acontece simplesmente por esforço psicológico. Ela envolve uma profunda obra de Deus no interior do homem. Repetindo, a libertação da vontade não acontece simplesmente por esforço psicológico. A libertação da vontade, ela envolve uma profunda obra de Deus no interior do homem. O Espírito Santo, ele edifica e ele só habita naquilo que ele edifica. Aquilo que você fez, Eliezer, que você cuidou, você vai habitar naquilo. Agora, aquilo que você deixou o Espírito Santo construir, edificar dentro de você, no seu coração, ele vai habitar ali, ele vai fazer, vai governar a partir dali. Amém? Então é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito dentro de nós. Não tem esforço humano que resolva essa questão. O nosso esforço para alcançarmos esse alinhamento da nossa vontade com a vontade de Deus, o nosso esforço, e que nem é nosso esforço, que é o Espírito Santo que nos leva a isso, é o arrependimento. Tem traumas que nós enfrentamos em nossa vida que, se você não se arrepender, não tem psicólogo que ajude você. Não tem tratamento que vai resolver a sua situação. Verdade. Se você não se arrepender, não for chorar aos pés da cruz, você está em maus lençóis, meu amigo, minha amiga. Tem situações que é só Deus, precisa de oração. Então, reconhecer o problema. Precisamos perceber quando estamos sendo governados pela nossa própria vontade. Amém? Nós precisamos perceber quando estamos sendo governados pela nossa própria vontade. Seja sincero com... Gente, não engane a si mesmo, né? É o Pelo que a gente amor de estava Deus. falando agora, né? Pelo amor de Deus, vai. Não engane ninguém, mas muito menos você mesmo. Se ajuda, né? Então, perguntas importantes. Por que estou fazendo isso? Pergunte. Comece a perguntar para você mesmo, que você vai perceber que vai ter resposta. É interessante esse negócio. Não sai fazendo as coisas. Não, você está fazendo no automático, sabe? Aí você para assim, por que eu estou fazendo isso? Eu preciso fazer isso? Estou obedecendo a Deus ou defendendo o meu desejo? Porque às vezes nós temos algumas vontades, alguns planos que são bons. E a gente tem medo de perder aquilo. E a gente faz de tudo para defender
aquilo que nós desejamos. Verdade. Isso não é legal. Só que quando a gente defende aquilo que a gente deseja e não é o que Deus quer de nós... Não obedece o que Deus está falando? Não obedece o que Deus está falando, a gente perde a oportunidade de manifestar o reino de Deus. E de cumprir o E propósito. de cumprir o verdadeiro propósito da nossa vida. Como é que é? O vaso cheio não está preocupado. É verdade. O vaso que está cheio da unção, da graça, do óleo, Do Espírito Santo não está preocupado. não está preocupado em defender o seu desejo. Eu sempre digo, acho que eu disse algumas vezes aqui já, você não defende sua autoridade. Você tem, Você não tem. você não tem. Você não precisa gritar. Outra pergunta: estou sendo conduzido pela palavra ou pela emoção? Faça essas perguntas para você mesmo. Peraí, eu tô fazendo isso por causa de um sentimento que eu tô reativo, sabe? Me fizeram alguma coisa, ou me empurraram, me fizeram isso, aquilo, me pressionaram, me encheram a minha cabeça e eu tô fazendo isso por causa disso. Ou você está sendo conduzido pela palavra de Deus? Outra pergunta: tenho dificuldade de aceitar quando Deus contraria os meus planos? Não precisa nem ser Deus, né? Pra contrariar. Última pergunta. Se meu marido me contrariar, eu já arrepio. Não é? Estou esperando que Deus faça aquilo que Ele espera que eu faça? Repetindo a última pergunta. Estou esperando que Deus faça aquilo que Ele espera que eu faça? Aí você pergunta e avalia a situação. Peraí, eu tô pedindo para Deus fazer isso, mas se eu consigo fazer. Não, dá para mim fazer. Olha, dá para mim despertar o relógio cedo. Ah, dá para mim trabalhar. Dá. Ah, dá para mim pensar diferente sobre esse assunto. E você tá esperando Deus fazer algumas coisas. É igual emprego, né? Que Deus está esperando. igual emprego. Eu preciso de um emprego. Eu preciso fazer alguma outra estratégia. Mas você não estuda, você não busca, você não vê nada, você não sai para distribuir um currículo. Quando você recebe um serviço ainda, pedindo para Deus, você fala mal do serviço, você não quer o serviço. É a mesma coisa. É difícil, né? Difícil. É igual uma piadinha que eu vi no Instagram. O rapaz pedindo emprego, aí o cara vem, tem um serviço ali pra descarregar o caminhão. Afasta de mim, Satanás. Então tem coisas que nós precisamos fazer, amém? Amém. A gente não fica esperando que Deus Depende faça da gente. aquilo que É a nossa... é pra gente fazer. O ponto 2 aqui é submeter a vontade a Deus. O caminho da liberdade da nossa vontade passa pela entrega. Romanos 12, 1 e 2. Nós estamos citando bastante esses dias, Romanos 12, né? Apresenta a ideia de uma vida colocada à disposição de Deus e de uma mente transformada para discernir sua vontade. Então, a gente apresenta, né, Romanos 12, 1 e 2, está apresentando uma ideia do que de uma vida colocada à disposição de Deus. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e renovai a vossa mente pela palavra. Transformai-vos pela a renovação, que haja renovação na vossa mente pela palavra de Deus. Aí você discerne qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a oração deixa de ser somente Deus, faça o que eu quero, e passa a ser Senhor, faça em mim aquilo que tu queres. Então a gente aprende a obedecer. A vontade se fortalece espiritualmente quando pratica a obediência. Então percebe-se que como é que a gente manifesta, como é que é manifesto que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Pela obediência. Perguntaram aqui pra mim, obediência tardia é desobediência? Sim. Sim. Obediência tardia é desobediência. Dependendo da situação, você perdeu o tempo de exercer a vontade de Deus naquele momento. É claro que, dependendo da situação, é tardio, mas melhor tarde do que não obedecer, né? O pior é não obedecer. Mas a tardar aquilo que Deus está falando para você fazer agora
pode custar a vida de alguém. Dependendo da situação. Eu lembro de um testemunho muito engraçado. Eu esqueci o nome da missionária, que ela veio dos Estados Unidos. A esposa do Rubens Arroyo. Esqueci o nome dela. Mas o exemplo eu lembro, falando sobre obedecer a Deus no tempo certo, né? Ela saiu do culto ou do mercado, não lembro. Ela disse assim para o Senhor: o Senhor nunca me usa para falar com ninguém. Eu vou desistir disso aqui. Se o Senhor não me usar agora aqui. O Senhor falou para ela assim: planta bananeira aí no muro. Ela olhou para cima assim e falou: não tô ouvindo isso. Cara, você falou que eu nunca te uso? Planta bananeira aí no muro. Ela falou: eu falei que se o Senhor não falasse comigo eu nunca mais ia voltar. E o Senhor tá falando para mim plantar bananeira, então eu vou plantar bananeira. Ela plantou bananeira. No que ela plantou bananeira, veio uma mulher do outro lado da rua correndo, chorando para ela. Ela falou assim: Senhor, eu quero que alguém plante bananeira aqui para me acreditar no Senhor. Senão eu não acredito em Deus. Mais ou menos assim o testemunho, que eu não lembro certinho. Tem que alguém plantar bananeira ali, aí eu vou acreditar no Senhor e eu vou me render, Senhor. Ela foi chorando porque ela tinha plantado bananeira. Se ela não obedece naquele momento, aquela moça podia ter se perder perdido. a vida. Então, é um exemplo que me veio à mente agora e que lembra isso. Então, a vontade se fortalece espiritualmente quando a gente pratica obediência. Não basta compreender a vontade que nós temos falado, é necessário nós agirmos de acordo com a vontade que nos foi revelada. Quando Deus mostra algo claramente através das Escrituras, o caminho não é ficar esperando uma sensação especial, sentir alguma coisa, um arrepio para me obedecer. Então, não confundir passividade com fé. Sabe, você fica esperando. Geralmente a vontade de Deus não é o óbvio. Não é o óbvio. Um exemplo assim bíblico, né, de obediência, de fé e de Noé. Não, eu vou falar de Moisés. Quando ele fala assim. Mas Noé também. Noé também, mas no exemplo, Moisés está diante do Mar Vermelho, começa a clamar a Deus. Senhor, Senhor, nós vamos morrer, vamos perecer. O povo está reclamando, o povo atrás, reclamando, um monte do lado, o povo falando, trouxe nós aqui para morrer. Senhor, o que eu faço? Senhor, o que você tem na sua mão, hein, Moisés? O cajado. Te dei autoridade, não dei? Toca sobre o mar e diga ao povo que marche. Então imagine uma porta, aquelas automáticas de shopping, sabe? Que você chega perto e abre. Você tá a um passo da porta abrir, só que a porta tá fechada. Aí você tá falando: Deus, abre a porta. E Deus tá esperando você andar, dar um passo, se mover. Então a obediência, a fé está em nós nos movermos de acordo com a palavra que nós já recebemos, independente da circunstância. Então Deus falou, eu vou dar o passo, a porta vai se abrir, porque aí você fica esperando a porta abrir e você não dá o passo, a porta nunca vai abrir. Você está esperando Deus agir, Deus está esperando você agir. Quem vai ganhar nessa espera aí? É Deus. Deus não vai se mexer. Você já liberou a palavra? Ele vai esperar você se mover de acordo com o que ele já liberou para você. Amém? Você ia falar de Noé? Noé, ele obedeceu. Nunca tinha chovido na terra, né? Só tinha um orvalho. Sim. Que Deus derramava. Nunca tinha visto chuva. E Deus pede para ele fazer um barco porque vai chover. Uma coisa que ele nunca viu. E parece que ele levou 120 anos, né, para fazer a arca, em média. 120 anos pregando, né? Gente, 120 anos em obediência de uma coisa que você nem sabia se existia. Gente, ninguém deu crédito à pregação. 120 anos. Porque foi só a família dele que entrou na arca. Ninguém deu crédito e ele creu numa coisa que não existia, ninguém nunca tinha visto. Então, geralmente não é o óbvio. Outra coisa a gente vê Abraão e Ló. Abraão foi pro lado que não era o óbvio também de ir. Abraão tinha tanta fé que falou assim pro Ló: escolhe o lado que você quiser que eu vou para outro. Que eu vou pro outro lado. Então, geralmente,
A terra é sem forma e vazia daquilo que Deus está pedindo pra gente fazer, e a gente precisa de fé. Abraão, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e depois eu vou te mostrar. Eu não vou te mostrar, vai depois. Você vai ter que crer pra depois eu te mostrar. Então, isso é se mover por fé. O pastor falou de um testemunho, e eu ouvi um testemunho há um bom tempo atrás, quando eu conheci o Voa, mas eu não cheguei aí, e eu comprei as pregações. Tinha um pastor, chamava Juan, e ele falou que ele estava numa cafeteria nos Estados Unidos, tomando café, e de repente ele ouviu assim: vai até aquele carro. Ele olhou do lado, lá são os estacionamentos grandes. Vai até aquele carro e bate na janela. Mas eu vou lá e vou falar o quê? Estou falando para ir até lá. É igual o Abraão. Ele falou assim, levantou, era um sol quente no estacionamento, só tinha aquele carro, assim, falou pro moço: eu já volto, e foi. Bate na janela. Mas quando eu bater na janela, eu vou falar o quê? Bate na janela. Né? E ele falou que ele foi, bateu na janela. Mas quando ele olhou antes, lá nos Estados Unidos, os negros são bem grandões, né? Ele viu um casal, só que o esposo era muito grande, era maior do que ali onde sentava o motorista. Ele falou assim: vou bater nessa janela, esse moço vai me pegar. E o Senhor só falava: bate na janela. Mas ele não tinha palavra para aquele casal, não tinha nada. Bateu na janela e falou: oi, tudo bem, né? Cumprimentou. Eles abaixaram a janela, e ele, naquele momento, o Senhor entregou uma palavra para ele, perguntando o nome da filha. Deus deu o nome da menina. Vocês têm uma filha com tal nome? Os dois olhou um para a cara do outro e falou que tinha. O Senhor falou que está com ela em casa agora. No decorrer de todo que o Senhor acabou entregando uma palavra, aquele casal ia se matar. Eles estavam no estacionamento planejando como que eles iam se matar. Só que eles tinham uma filha de 12 anos em casa. Nossa. Em nenhum momento Deus deu a palavra para ele que ele ia fazer, só pediu para ele bater na janela. E depois acabou entregando, deu o nome da menina, tudo. E naquele momento o casal saiu, nisso veio o companheiro que estava com ele tomando café, né? Que eles estavam conversando. Oraram por aquele casal se converteu, só que ele não tinha uma palavra, o Senhor só mandou ele ir bater. Então, e salvou 2 vidas, obediência. Imediata. Não foi passivo, né? Não foi passivo. Ele obedeceu. E obedeceu. Então a fé não é inativa, né? A fé é ativa. Às vezes fala assim: espere, você espera. A Deus fala assim: vá, pode ir, você vai. Então a espiritualidade saudável precisa discernir a diferença. Esperar quando Deus mandou agir pode ser desobediência. É o que a pergunta, né? E agir quando Deus mandou esperar também é desobediência. Por isso precisamos discernir espiritualmente, ou ter discernimento espiritual, para discernir a voz de Deus e o momento, e agir de acordo com aquilo que Deus está falando, e a resposta ser no momento em que Deus está falando com a gente. Amém? Nossa, 20 já? Já. Vamos correr um pouquinho aqui. Permitir que o Espírito Santo governe. O objetivo final não é simplesmente ter a vontade mais forte, é ter a vontade governada pelo Espírito. Gálatas 5,16 diz: andem pelo Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. O Espírito Santo não transforma o cristão em uma pessoa sem vontade, ele conduz o cristão a utilizar a sua vontade de maneira correta. Então há um caminho, nós entregamos ao Espírito Santo, nós desejamos viver pelo Espírito Santo. Então nós vamos percebendo nessa jornada a construção, né? Não é só eu fui salvo, eu aceitei a Jesus, né? Eu aceitei Jesus, e agora? Como é que eu vou viver? O meu espírito foi regenerado, tá bom, mas como é que esse espírito funciona? A minha alma governava sobre o meu corpo antes de eu aceitar Jesus. Agora o meu espírito reviveu. Agora o espírito deve governar sobre a alma. Mas como é que funciona? Quais são as funções da alma? Ah, tá, eu tenho a alma. Agora dentro da função da alma tem a vontade. Como é que a minha vontade atua? Então percebe que estamos aqui estudando sobre essas coisas, sobre o Espírito e sobre a palavra de Deus,
para que realmente essa palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes, apta para discernir as intenções do coração, a gente possa vivenciar essa presença de Deus e um exercício de vida, a gente experimentar e como quem aprende a andar de bicicleta, que nos primeiros dias vai ali cambaleando, mas depois se equilibra, a gente aprendeu e a gente não abre mão daquilo que nós já conquistamos em Deus pelo Espírito e pela palavra. Então essa jornada aqui, a gente prega, a gente ensina, mas nós também estamos aprendendo muito. Sim. Então, ande pelo Espírito e jamais satisfarão o desejo da carne. Então você precisa saber o que é andar em Espírito. Então você que está me ouvindo, você sabe o que é andar no Espírito? Faz sentido para vocês que estão nos ouvindo tudo o que nós estamos falando? Hoje é o 9º programa sobre o homem espiritual. Então nós cremos, né, na existência do Espírito, Sim. da alma e do e do corpo. Estamos falando e repetindo de novo, e a semana que vem nós concluímos essa série falando sobre o corpo. Somos chamados a uma vida de liberdade. Nós somos libertos do poder do pecado, do mundo e de Satanás. E essa liberdade deve atuar plenamente sobre todo o nosso ser, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, sobre o nosso corpo. E como nós comentamos também, não é só descobrir que existe um espírito, uma alma e um corpo e como funciona, mas arrancar as mentiras que colocaram em nossa mente, em nosso coração e substituir pela palavra, pela verdade de Deus. Para que essa verdade possa trazer transformação ao nosso entendimento e a gente experimente no físico, nas nossas ações, no cotidiano, a gente comece nossas relações, a gente começa a perceber a ação do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Sabe, não é só um mover, só uma manifestação, não é só falar em línguas, ter uma visão, uma revelação, um sonho, profetizar. Não é só de momentos, a gente está falando de uma vida construída no Espírito, onde a gente percebe, a gente começa a ser apurado, sabe? Você tem facilidade. Os seus sentidos, Os seus sentidos espirituais estão em pleno funcionamento e você não é simplesmente um homem carnal. Você não é um crente carnal. Agora nós somos um crente espiritual. E a gente aprendeu que existe um processo, existe um caminho para alcançarmos isso em Deus e somente pelo Espírito Santo de Deus. Para que a nossa vontade seja salva verdadeiramente e influencie sobre o que eu penso, sobre o que eu sinto. E que a hora que eu vou decidir, Senhor, qual que é a sua vontade? Está aqui a minha vontade e a sua vontade. A palavra diz que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua vontade. Tudo. Pai nosso, né? Tudo. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como é no céu. Como é no céu. Ele usou o seu poder. Olha só, o poder de Deus se sujeitou à vontade de Deus. Eu sempre brinco, né, na colocação, quanto poder Deus usou para fazer o mundo, para fazer o universo. Foi muito ou foi pouco? Foi pela palavra. Se ele é infinito em seu poder, falou e aconteceu. Então ele usou da sua vontade. Sua vontade que é boa, perfeita e agradável. O que aconteceu no pecado lá no jardim desalinhou todo o universo. A terra, né? A criação ficou desalinhada. O pecado do homem no jardim desalinhou tudo que Deus tinha construído. Nós estamos falando da reconstrução disso. O homem espiritual é a reconstrução
É Deus salvando a gente de nós mesmos e nos chamando para Ele de novo. E a partir dessa reconstrução humana, se reconstrói aqui na Terra como é no céu. Aqui na Terra, todos os outros... como é no céu. Tem um livro, nós estamos estudando a partir do livro do Watchman Nee, O Homem Espiritual. Tem um outro livrinho do Watchman Nee que é Quando a Terra Governa o Céu. É muito sério isso. Porque quando a terra governa o céu, um exemplo clássico disso é quando os amalequitas cercam o povo. O povo estava cansado, eles vêm por trás, pelas costas. Aí Moisés sobe no monte, levanta a mão. Com as mãos levantadas, Josué, lá no campo de batalha, começa, junto com os soldados, a vencer os amalequitas. Moisés cansava, o povo de Israel perdia a luta. Deus queria que Israel vencesse? Sim. Se Moisés baixasse a mão, o povo ia vencer? Não. A terra Governando o céu. Posicionamento, né? Posicionamento. Em outra situação, Josué começa a guerra. Eu não lembro contra quem era a guerra agora. Mas se percebe que faltava muitos soldados para o povo de Israel vencer. Ele estava no terreno inimigo, guerreando, e ia escurecer. Se escurece, como você está na sua casa no escuro, você conhece todo como se mover lá. O inimigo ia arrebentar com Israel. Josué levanta as mãos ao Deus Criador dos céus, da terra, do universo, diz assim: Sol, para aí. Lua, fica quietinha aí, até a gente vencer a guerra. Quando a terra governa o céu, porque tem um alinhamento entre a vontade de Deus com a nossa vontade com a vontade de Deus. E a terra é a terra do homem, onde o homem governa. Então, quando a gente está alinhado com Deus, muitas coisas mudam, muitas coisas acontecem sobre a nossa vida, porque o que impera agora é a vontade de Deus. A paz de Deus reina sobre o nosso coração. Nós não temos medo, mas somos corajosos em Deus, somos mais do que vencedores em Deus, porque nós sujeitamos a nossa vontade à vontade de Deus, a vontade dele prevalece. Então há essa reconstrução de tudo aquilo que foi quebrado pelo pecado através da reconstrução do homem. É sobre isso que nós estamos falando. Então nós somos regenerados no nosso espírito. A nossa alma é sujeita ao nosso espírito, porque agora quem governa é o Espírito Santo de Deus, através do nosso espírito. Na nossa alma tem as faculdades que nós conversamos essas 3 semanas: emoções, mente e vontade. Dessas 3 faculdades da nossa alma, a vontade é a mais importante, porque a vontade influencia sobre a mente e sobre as emoções. Então nós temos a nossa vontade salva por Cristo Jesus. Nós não somos apenas servos que obedecem por obrigação, nós somos filhos que cumprem a vontade com prazer e a vontade do Pai. E nós podemos então declarar como Jesus, dizendo assim: eu tenho uma vontade, um alimento só. Que alimento, Senhor? Fazer a vontade do meu Pai. Quando nós chegamos nesse patamar, vamos colocar assim, gente, ninguém para. Não é questão de orgulho, é questão de eu estou tão escondido em Deus, cara. A gente está tão escondido em Deus, isso nos dá uma segurança, isso nos dá uma paz. É a partir daí que nós caminhamos. Nós somos chamados para viver essa vida. Tudo o resto é mentira. Tudo o resto é conversa. Tudo o resto é luta, é desgaste, é perturbação na mente, na alma. Então vale a pena nós sujeitarmos a nossa vontade à vontade de Deus para que Ele governe plenamente sobre tudo o que nós temos. Eu vou ter que encerrar, não vai dar tempo de falar tudo, mas eu creio que o Espírito Santo ministra tudo aos corações. Alguma pergunta nesse inteirinho aqui? Agora não. Posso concluir? Pode.
Então, a vontade ocupa uma posição decisiva na vida da alma. Ela pode cooperar com Deus ou resistir a Deus. Na conclusão, tá, gente? Pode agir com independência ou cair em passividade. Tudo que nós conversamos. O caminho de maturidade não é aniquilar a vontade, mas consagrá-la. Olha que interessante. A gente não aniquila a nossa vontade, a gente consagra. Entrega. Consagração é entrega. Eu não mato. Eu tenho consciência da minha vontade. E tendo consciência da minha vontade, eu decido consagrá-la. Senhor, nas tuas mãos. O meu livre-arbítrio está aqui, Senhor. Quero a tua vontade. Então, o cristão maduro não é aquele que não possui desejos, decisões ou opiniões. É aquele que aprendeu a colocar tudo isso diante de Deus e dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Romanos 12:2, né, para variar um pouquinho, resume muito bem esse objetivo. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para fechar esse 9º episódio, minhas conclusões finais: a verdadeira libertação da vontade não é deixar de escolher, mas aprender a escolher aquilo que Deus quer. Amém? Amém. Aqui eu concluo a minha participação. Até terça que vem, o nosso... Desculpa. Segunda-feira que vem, 20 horas. o nosso último episódio, vamos estar falando sobre o corpo. Isso aí. Para fechar essa série. E chame mais alguém, pega a pipoquinha, o guaraná lá e nos acompanhe, que vamos estar encerrando. Vai ser uma bênção. Amém? Amém. Eide? Boa noite a todos, agradecemos a todos os ouvintes e que o Espírito Santo possa falar de uma forma sobrenatural na vida de vocês, trazendo mais clareza ainda. Amém? Só que se você deseja nos apoiar, ser um dos nossos apoiadores, nos procure pelo WhatsApp 199-8806-6437 ou procure no Instagram da Dri, que é bem movimentado, se você deseja ser um dos nossos apoiadores aqui do programa. Amém? Amém, Li? Boa noite, mesa. Boa noite, queridos ouvintes. Valeu por mais uma segunda. Top demais. Depois eu vou ter que escutar de novo. Escutar mais uma vez e mais uma vez, para que a vontade dele prevaleça na minha vida. Amém, Li? Eric? Boa noite a todos, Deus abençoe. Uma ótima semana. Amém. Graças a Deus por esse tempo que o Senhor nos proporcionou de ensino da palavra. Você depois escuta de novo, anota, escreve, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Eu sempre falo que no início parece complexo, mas depois você vai entendendo, o Senhor vai colocando cada pecinha no lugar. E o que é mais importante, nós vamos agindo pelo Espírito Santo, vivendo uma vida espiritual. E nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de falar da palavra dele. Muito obrigada a você que ficou com a gente essas 2 horinhas. Segunda-feira a gente está de volta nesse mesmo horário. Nós somos Som do Céu, transmitidos pela Rádio da Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo. Grande beijo, abraço, Deus abençoe. Uma linda noite, descansem, boa terça-feira e até a semana que vem.